vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Eu espero que o final de semana de vocês tenha sido incrível, tá? E hoje nós vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa. E o nosso conteúdo de hoje é comparando poderes por tabela. Só lembrando uma coisinha, que tabela e gráfico eles são o quê? Muito bem, diferentes. Por quê? A tabela ela é um quadro organizado em linhas e colunas. Já o gráfico pode ser de barra, de coluna, de linha ou de setores. Nós já vimos isso na aula passada, não é? Só reforçando, tá? Hoje nós vamos falar sobre tabela, certo? Então nós vamos observar a imagem, esta imagem que está na página 26. Você vai ler o texto. Depois que observou a imagem, né? Você vai ver a disposição dessas imagens. Você vai olhar as informações do texto, que ele está organizado em uma tabela, certo? Você vai ler o texto, você vai observar que depois vamos organizar ela em uma tabela. Então, você vai ler aí na primeira tabela, que vai estar organizada, você vai ver que tem o quê? Os 10 superpoderes mais fortes dos quadrinhos. Depois, super força. Depois, super velocidade e por último você vai ler a alteração da realidade. Então veja essa tabela que está então na página 27. Todo esse texto que você vai ler está organizado aqui nesta tabela. Você vai encontrar nessa primeira parte os super-heróis, aqui os superpoderes de cada um deles e nesse último lado as característica destes super-heróis. Então, vocês podem observar que os super-heróis que aparecem no texto e na tabela fazem parte de dois universos, que é o Marvel e o DC. Você conhece esses dois universos? Gente, quero falar para vocês e deixar bem claro que eu particularmente nunca tinha ouvido falar disso, tá, gente? Fui pesquisar para saber o que é esses dois universos, certo? Então, você vai ver agora um vídeo, né? Eu também tive que ver vídeos para saber o que é isso. E você também vai ver um vídeo para você entender direitinho. Depois que você vê o vídeo, você vai no desafio que está aí na página 28. Você vai dar a sua opinião, dizendo qual é a sua preferência, se é o Marvel ou se é o DC. Depois disso, você vai realizar o jogo rápido, que também está aí na página 26, certo? Então é isso, gente. Também tem que dizer qual é a sua preferida e por quê, tá? Tem que dizer por quê, tá bom? Então, beijos a todos, fiquem com Deus e até daqui a pouco na correção da atividade, tá? Tchau e até daqui a pouco. Marvel ou a DC? E nisso entrava em debate quais seriam os melhores personagens, os melhores poderes e os melhores cenários. A gente sabe que essa pergunta não tem uma resposta fácil, pois ela tá ligada ao gosto particular de cada pessoa. Alguns preferem e se identificam com o Peter Parker. Vai, Teia! Voa! Outros admiram e gostam mais do Bruce Wayne. Quem diabos é você? Sou o Batman. Também existem inúmeras pessoas que preferem os mutantes ao invés dos alienígenas. É realmente uma questão muito pessoal de cada um e não há nada de errado com isso. Mas de uma coisa nós sabemos. Há décadas, elas disputam os corações, as mentes e os bolsos de todos os que amam histórias em quadrinhos. Não permita que controle você. E agora os super-heróis estão voando para mais longe dos quadrinhos e conquistando cada vez mais espaço nos cinemas e nos videogames também. Mas isso só se tornou possível por causa da qualidade dos efeitos especiais, devido aos superpoderes dos personagens e também das adaptações bem feitas das histórias. Já que é uma tarefa quase impossível escolher a melhor editora, vem comigo. Vamos descobrir então quais são as 6 principais diferenças entre a Marvel e a DC Comics.
Número 1, ficção versus fantasia. A Marvel sempre buscou humanizar as suas histórias, envolvendo seus leitores com personagens que se aproximassem mais da realidade deles. Por isso, os roteiristas buscam desenvolver histórias de ficção científica, mas que também mostrem as relações pessoais e emocionais de cada personagem. O Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha são grandes exemplos dessa versatilidade com o tema. Já a DC Comics preferiu seguir por um caminho muito mais fantasioso por um bom tempo. Foi só na última década que ela passou a conciliar lições de moral dos seus personagens épicos com abordagens de ficção científica. Isso tornou suas histórias muito mais humanizadas, e os quadrinhos de Superman, Grandes Astros, é um dos maiores exemplos disso. Número 2, cenários. Talvez você goste da Marvel utilizar como opções de cenário as cidades do mundo real, como Nova York e São Francisco. Só que isso também cria uma confusão mental. Imagina só essa situação. Se o Homem-Aranha for enfrentar um inimigo muito perigoso, capaz de destruir a cidade inteira ou matar milhares de pessoas, o mais lógico seria aparecerem o Quarteto Fantástico, os Vingadores, os X-Men e o Doutor Estranho para ajudá-lo, né? Já que todos vivem em Nova York. Só que isso não acontece, e a impressão é que todos esses heróis estão ocupados em outras missões ao mesmo tempo. Já na DC, essa confusão já não acontece, pois cada herói vive em um cenário diferente. Batman mora em Gotham, Superman em Metrópolis, Flash em Central City, o Arqueiro Verde em Star City e assim por diante. Além disso, os nomes das cidades da DC já se tornaram ícones da cultura pop. Por exemplo, se você diz Gotham, qualquer pessoa responderá exatamente, o Batman. Número 3, superpoderes. É uma característica típica da DC Comics que os seus personagens tenham superpoderes épicos, como os de quem? Do Superman. Ele é capaz de fazer muito mais do que voar em uma incrível velocidade, quebrar coisas com a sua super força ou ter uma super audição. Outros personagens da DC seguem um padrão semelhante a esse, de possuírem grandes poderes que ultrapassam o que podemos imaginar. Já os personagens da Marvel costumam ter poderes e habilidades mais comuns, só que isso não os torna menos poderosos. É apenas uma tradição da editora em focar mais nos aspectos emocionais das histórias do que nos superpoderes dos seus personagens. Número 4, cronologia. As histórias dos personagens da Marvel costumam ser mais rigorosas e com uma cronologia mais linear, já que o desenvolvimento da trama é mais definido. Só que de vez em quando, os roteiristas fazem um reboot e tudo na história se modifica de repente. Já as histórias da DC possuem uma pegada mais lendária e instável. Nunca foi deixado de publicar uma boa história só porque ela contradizia a cronologia. E se mesmo que algum fato não se encaixasse com as verdades que já foram ditas antes do universo da DC, a história ainda seria publicada, se valesse a pena ser contada. Um exemplo disso são as inúmeras versões para a origem do Batman, seus primeiros anos como super-herói e a formação da Liga da Justiça original. Número 5, trabalho em equipe. Grande parte dos personagens da Marvel foram criados com o objetivo de integrar diferentes equipes. Os X-Men, o Quarteto Fantástico e os Vingadores são exemplos disso. Assim, a gente pode perceber como os escritores dessa editora costumam criar personagens para que mais tarde eles façam parte de grupos super-heróicos. Esse conceito de universo compartilhado nas histórias em quadrinhos surgiu primeiramente nas páginas da DC, com a Sociedade da Justiça da América em 1940. Só que com o tempo, a DC Comics preferiu focar nas histórias individuais de cada personagem. A intenção ao criar as histórias é estabelecer grandes nomes de super-heróis e depois pode ser possível integrá-los a alguma equipe, caso os escritores queiram modificar radicalmente a história. Número 6, no cinema. Adaptar uma história para o cinema é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos roteiristas e escritores. Afinal, como é possível transformar um livro de 400 páginas em um filme de até 2 horas, sem deixar nenhum detalhe passar? E olha que não são só os livros que enfrentam esse tipo de situação. As histórias em quadrinhos também passam por isso. E para que seja possível transformar essas obras literárias em grandes produções cinematográficas, 2 grandes produtoras decidiram comprar as editoras mais famosas do universo HQ. A Disney comprou a Marvel e a Warner comprou a DC Comics. A Marvel já produziu 40 filmes e até 2020 tem outros 19 a caminho.
Já a DC produziu 26 filmes e outros 11 estão previstos para lançamento em até 5 anos. Os 2 filmes que mais alcançaram bilheterias entre as duas produtoras são Os Vingadores, de 2012, com mais de 1,5 bilhão de dólares arrecadados para Disney, e o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, também de 2012, que arrecadou quase 1,1 bilhão de dólares para Warner. Apesar das diferenças, tanto a Marvel quanto a DC conseguem impor com excelência os seus personagens e as... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê lá sua opinião no desafio e dizer o porquê. Beijos com muito carinho.